Antes, ao longo da planície litorânea, viveram gregos, romanos, sírios e outros povos separados da população judia. Esses cidadãos não-judeus, que faziam parte do reino de Herodes, tinham os seus próprios altares e templos para adorar os seus deuses. Um grave conflito surgiu entre essa grande população pagã e os judeus do reino de Herodes, cujo primeiro mandamento era: não terás outros deuses diante da minha face. Mas nem mesmo Herodes poderia permitir altares pagãos em Jerusalém. Aqui ele deu ao povo judeu um monumento que superaria qualquer outro no mundo. Mais de uma década antes do nascimento de Jesus, Herodes deu início à reconstrução do templo, o centro absoluto da observância religiosa judaica. Ele queria sobrepujar o legendário Templo de Salomão, destruído cerca de 5 séculos antes e posteriormente substituído por uma estrutura modesta. O monte do templo era muito pequeno para os planos grandiosos de Herodes, que então resolveu aumentá-lo, construindo maciços muros de sustentação nos vales fronteiriços. Essas pedras são tudo o que restou da muralha que apoiava o lado ocidental do imenso pátio exterior do templo. Cada uma das pedras pesa diversas toneladas. Elas eram extraídas de pedreiras em pilares arredondados e depois empurradas até o monte do templo, antes de serem cortadas em forma quadrada e suspensas até o seu lugar. Até os dias de hoje, o local permanece sagrado para os judeus. Ainda assim, Herodes sabia que era odiado por muitos. Uma faca assassina era um perigo sempre presente. Mesmo alguns dos filhos de Herodes conspiraram a sua morte. Por isso, ele mandou executar diversos deles. Enquanto envelhecia, Herodes via inimigos por toda a parte. Uma mudança em Roma poderia significar o seu fim, combatendo uma invasão como a que ele mesmo um dia havia liderado. Qualquer revolta popular, qualquer líder carismático poderia unir o povo contra ele. O seu poder era tudo o que tinha. O Herodes que os reis magos conheceram era um tirano envelhecido, com a mente e o corpo doentes e enraivecido com o que diziam sobre um novo rei dos judeus. E enviando-os a Belém, disse: Ide e informai-vos bem acerca do menino, e quando o encontrardes, comunicai-mo, a fim de que eu também o vá adorar. E eles, tendo ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando sobre o lugar onde estava o menino, parou. Os reis magos se curvaram e ofereceram presentes: ouro, mirra, uma resina aromática quase tão valiosa quanto o ouro para ser usada como perfume, medicamento e óleo sagrado, e olíbano, uma outra resina, queimada como incenso no templo. Os reis magos nunca voltaram a se encontrar com Herodes. Em vez disso, silenciosamente eles deixaram o país. Herodes, na sua fúria enlouquecida, ordenou a atrocidade pela qual o seu nome é desde então lembrado. Todas as crianças do sexo masculino, nascidas nas cercanias de Belém nos 2 anos anteriores, foram assassinadas. A história registra muitos atos sangrentos cometidos por Herodes o Grande, mas apenas o Evangelho de Mateus nos conta sobre este massacre dos inocentes. Tomando como base uma estimativa da população de Belém daquela época, calcula-se que cerca de 25 crianças morreram. Mas, avisados por um sonho, José, Maria e Jesus já estavam a caminho do Egito. Eles se juntaram a uma caravana na movimentada rota comercial que atravessava o deserto de Sinai. Era uma longa jornada. Devido ao calor brutal, podiam percorrer somente cerca de 24 quilômetros por dia. De vez em quando, descansavam em uma das caravançarás que recebiam os mercadores. Para onde exatamente eles foram no Egito? Podem ter ido para a opulenta terra de Goshen, no delta do rio Nilo, ou para o extremo sul, em Mênfis. Havia muitas comunidades judaicas grandes e bem estabelecidas espalhadas por todo o Egito, que datavam do primeiro exílio, quando os babilônios conquistaram a Judéia.
A maior delas ficava na Alexandria, uma agitada cidade portuária de aproximadamente 1 milhão de habitantes. Pode ter sido algum lugar como esse. Alexandria ostentava uma das maiores bibliotecas do mundo antigo e um poderoso farol, o Pharos, que se elevava sobre seu porto. Aqui, José pode ter encontrado trabalho como carpinteiro e uma comunidade que acolheu a sua família. Onde quer que a família tenha se assentado, foi em algum local muito longe de Nazaré. Morto Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna para a terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. Herodes morreu no ano que nós denominamos 4 a.C., no seu palácio de inverno em Jericó. Seu funeral foi espetacular. O longo cortejo incluía a sua família, guarda-costas, músicos, carpideiras profissionais e um exército bem pago. A procissão caminhou cerca de 30 quilômetros pelas colinas de Judeia, de Jericó até Heródion, a grande fortaleza de Herodes. Ali ele foi cremado, mas o seu túmulo nunca foi encontrado. César Augusto dividiu o reino entre os 3 filhos de Herodes que ainda viviam, mas não permitiu que nenhum deles se autodenominasse príncipe. Roma não queria mais reis dos judeus. Herodes Antipas foi feito tetrarca ou soberano da Galileia e Pérea. Filipe de Betânia e Traconítides. Arquelau recebeu as ricas, mas problemáticas terras de Samaria, Judeia e Idumeia. Arquelau era tão bruto quanto seu pai, mas não possuía a sua habilidade política. Em apenas um mês, uma insurreição iniciou-se em Jerusalém, culminando em distúrbios durante a semana da Páscoa. A revolta foi violentamente abatida pelas tropas sírias convocadas por Roma. Cerca de 3.000 pessoas morreram, 2.000 delas crucificadas. Não é surpreendente que José e Maria tenham contornado a Judéia quando se dirigiam para Nazaré da Galileia com o seu jovem filho. A região rural da Galileia era rica e bonita, tanto hoje como naquela época. Mas a cidade de Nazaré não lembra em nada a cidade naqueles dias. Os seus primeiros residentes construíram as suas casas nas encostas das colinas, de onde se via o fértil vale de Jezreel, aproximadamente 2.000 anos antes do nascimento de Jesus. A vida nesse vilarejo não havia mudado muito naquele tempo. O jovem Jesus deve ter recebido uma calorosa acolhida nesta pequena cidade agrícola, sentindo-se finalmente em casa, em meio aos parentes e vizinhos. Aqui, nessa reconstrução de um vilarejo do 1º século na Israel moderna, podemos ver o tipo de vida que Jesus levava enquanto crescia. Pais, crianças, adultos, solteiros, filhos casados e suas esposas viviam todos sob o mesmo teto, uma casa simples, com 1 ou 2 quartos. A família estava no coração de tudo, e cada um cumpria as suas tarefas para mantê-la. Crianças pequenas, meninos e meninas, ajudavam as suas mães no trabalho doméstico do amanhecer até a noitinha. קחי את השקדים, תעזרי לקלף אותם. טוב. תשאי קצת שקדים שם בחוץ.
cozinha constava de um forno de barro portátil, algumas peças de cerâmica e utensílios. As pessoas trabalhavam ao ar livre o máximo que podiam. A água vinha do poço da cidade. O poço era um local de encontro, um centro social. Todas as mulheres da cidade iam a ele várias vezes por dia para tirar água para cozinhar, lavar e para outros usos domésticos. Assim que o menino crescia, ele começava a aprender o ofício do pai. Nazaré era conhecida como o vilarejo dos carpinteiros. José era um dos que trabalhava neste ofício altamente conceituado. A broca era um dos utensílios que os artesãos tinham que manejar. Seu trabalho provavelmente incluía a confecção de portas, a sua colocação nas dobradiças de couro, carroças com rodas que travam, tampos de madeira de oliveira para a mesa e ferramentas agrícolas, como este arado. O carpinteiro levava o arado para o ferreiro da cidade, que o finalizava. Frequentemente, dois artesãos trabalhavam em conjunto na fabricação de utensílios. Enquanto o aprendiz mantinha o fogo aceso na fornalha, o ferreiro formatava a relha de arado. Esta relha de arado rasa é usada no solo rochoso. O solo mais macio exige uma relha mais comprida e mais profunda. As mulheres plantavam as sementes com as mãos, preparavam a massa e a deixavam crescer para o pão de cada dia da família. Algumas refeições eram preparadas em pequenos fornos de barro, mas um vilarejo do tamanho de Nazaré provavelmente tinha um forno comunitário, para onde as mulheres levavam os pães a serem cozidos. Os artífices e artesãos raramente recebiam dinheiro pelos trabalhos que realizavam dentro da comunidade. Um moleiro podia negociar as suas mercadorias por aves frescas com um carpinteiro por uma cesta trabalhada. O sistema de permutas era a base da economia do vilarejo. Era a função do escriba controlar as transações complicadas ou a longo prazo. Ele era um especialista na arte da escrita e da leitura. Ele escrevia cartas para as pessoas, firmava os contratos de casamento, notas de venda, tudo o que era necessário ser registrado. E foi com um destes homens que Jesus aprendeu a ler e a escrever. Faziam-se cestas de todos os tamanhos e formas.
Algumas eram feitas de junco entrelaçado, outras eram tecidas com filamentos que cresciam entre os feixes de tâmaras nas palmeiras. A Galileia era uma região rica em campos de linho e era famosa pelos finos panos de linho que eram produzidos nas suas cidades e vilarejos. Fibras curtas eram torcidas em corda e transformadas em fios e linha rústica, e fibras longas em linhas mais refinadas. As melhores linhas eram usadas na confecção de túnicas de linho brancas para os sacerdotes do templo. Fio por fio, o tecelão puxava as linhas cruzadas e as acomodava no lugar. As linhas, no sentido vertical, eram mantidas esticadas por pesos de barro. O barro provinha da terra em torno do vilarejo. O material bruto tinha que ser limpo e filtrado através de 3 cubas de água. O barro puro era pendurado para ser drenado. Depois, o oleiro o usava para fazer lamparinas de azeite, moringas, panelas, tigelas, ânforas para guardar vinho. E, finalmente, ele era colocado no forno. A maior parte do trabalho do oleiro era simples e utilitária. Ele apenas fabricava utensílios para as necessidades diárias. Parte do trabalho das donas de casa era tirar o leite da cabra da família. O leite era usado para fazer queijo e coalhada. A coalhada era feita em um saco de pele de cabra. A dona da casa a balançava, fazendo o líquido coagular. Para fazer queijo sólido, ela derramava o leite grosso da cabra em um pano de linho. Em seguida, juntava as pontas do pano e as amarrava. Depois que o soro do leite era drenado, estava pronta a coalhada, que era consumida nas refeições familiares. Ao final do longo dia, a mãe enchia as lamparinas com óleo de oliveira puro e as colocava nos seus nichos. Elas eram a única fonte de luz do vilarejo e a fumaça que exalavam se espalhava pelas casas. Quando fazia calor, as pessoas do vilarejo preferiam comer as suas refeições nos telhados das suas casas. Quando podiam, elas também dormiam ali, espalhando as suas esteiras sob o céu aberto. Desde a sua mais tenra infância, Jesus havia aprendido a Torá, os 5 livros de Moisés, o Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números e o Deuteronômio. Como essas crianças judias modernas, ele respondia às perguntas que o seu professor fazia sobre os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e sobre outras grandes personalidades do passado. Sua jovem mente absorveu a história do seu povo e aprendeu que a obediência a Deus estava ligada a todos os aspectos da sua vida. Este aprendizado era feito em hebreu, uma língua diferente do aramaico, o idioma corrente.
שנים, זאת אומרת ביחד כמה זה יוצא? 14 שנה. אבל מי שפעל ברשות À medida em que crescia, Jesus estudou as palavras dos profetas, os salmos e os livros de sabedoria e aprendeu os fundamentos básicos de interpretação dessas escrituras. Na sua adolescência, ele deve ter lidado com questões da lei oral, as interpretações correntes da aplicação das leis imutáveis da Torá na realidade mutável da vida cotidiana. Questões como essas eram levantadas pelos sábios aos alunos que estudavam os textos antigos. A questão: não se deve trabalhar no Shabat, mas há algum problema em andar de burro para informar que haverá lua nova na véspera? A lua nova era o que estabelecia o início de um novo mês. E se a noite estivesse nublada, somente poucos poderiam vê-la. Essa era uma informação que precisava ser dada. A discussão continua, mas finalmente chega-se à conclusão de que neste caso é permitido andar de burro no Shabat. A observância prazerosa do Shabat era tão importante para Jesus como o é para os judeus atualmente. Desde o pôr do sol da sexta-feira, quando o Shabat se inicia, até o pôr do sol de sábado, todo o trabalho deve ser interrompido. Para se preparar para o Shabat, os compradores tumultuam o mercado quando fazem as suas compras de última hora. Cozinhar é considerado um trabalho, por isso as refeições do Shabat são preparadas de antemão. Enquanto a luz da tarde se esvanece, os vendedores se apressam para fechar suas lojas. Pouco a pouco, o mercado vai ficando estranhamente silencioso. À medida em que o sol se põe no horizonte, se inicia a observância familiar do Shabat. Rezando uma oração, a dona de casa acende as velas do Shabat. Shabbat Shalom. Como as pessoas desta comunidade, Jesus e seus vizinhos devem ter se reunido na sinagoga para a leitura das Escrituras, que provavelmente era feita pelos mais velhos ou escribas. Em seguida, de volta para casa para a refeição do Shabat, que é precedida por uma oração de agradecimento pelo vinho e pelo pão. Nesta oração, o Shabbat Kiddush, o chefe da casa relembra o trabalho da criação divina.